Olá, pessoal, tudo bem? Vamos terminar aqui a apreciação dos impostos da União. Neste vídeo, vamos analisar então o ITR e o Imposto sobre Grandes Fortunas. Me acompanhe aqui. Pessoal, então, finalizando a apreciação dos impostos da União, imposto de competência privativa, vamos tratar neste primeiro momento do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, é o conhecido ITR. Base normativa, Constituição Federal, sobretudo artigo 153, inciso 6 e o parágrafo 4º. No CTN, a matéria está tratada nos artigos 29 a 31. E temos a lei básica do ITR atualmente, que é a Lei 9393 de 96. Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, conhecido ITR, é de apuração anual e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. A lei estabelece aqui, pessoal, uma ficção, que o fato gerador do ITR ocorre dia 1º de janeiro de cada ano. Isso está na Lei 9393. Isso dá segurança, né, para que as pessoas possam realizar os negócios jurídicos, por exemplo, de compra-venda de imóvel rural, com mais despreocupação, porque já se sabe que o fato gerador do ITR é dia 1º de janeiro de cada ano. É uma ficção jurídica, sim, que encontra respaldo normativo no sistema tributário nacional. O interessante aqui é que a Lei 9393 repete que se trata, por exemplo, do imóvel localizado fora da zona urbana do município. O CTN, que regulamenta o ITR, diz aqui que o ITR é de competência da União, está lá no artigo 29 do CTN, e repete aquelas bases econômicas, a propriedade, domínio útil, a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado também fora da zona urbana do município. A questão que se coloca é: o imóvel rural que esteja localizado na zona urbana do município pagaria o quê? IPTU ou ITR? Então existe esse conflito aí entre a União e os municípios. A jurisprudência do STJ resolveu essa questão, portanto, não incide IPTU, mas ITR sobre imóvel localizado na área urbana do município, mas desde que comprovadamente utilizado a exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ou seja, são atividades agrárias. Portanto, o STJ abandonou o critério da localização para adotar aqui no ITR o critério da finalidade. Se a finalidade for agrícola, agropecuária, etc., então deve-se pagar o ITR e não o IPTU. Isso pode ser muito importante para os contribuintes, porque, regra geral, o IPTU é maior do que o ITR, embora o ITR tenha uma maneira especial de se apurar o imposto, que vamos ver logo em seguida. O contribuinte do ITR, então, é o proprietário de imóvel rural, dentro daquelas premissas fixadas pelo CTN, Constituição Federal e, sobretudo, pelo STJ. O contribuinte é o proprietário do imóvel rural, ou titular de seu domínio útil, ou do possuidor a qualquer título. Agora, um possuidor a qualquer título é contribuinte do ITR, por exemplo, um contrato de arrendamento rural, uma mera locação rural. Isso transferiria a titularidade, assim, a sujeição passiva no caso do ITR? Não, porque esse possuidor aqui para o ITR, para ser contribuinte, ele tem que ser um possuidor de direito real. Por exemplo, um comprador, pessoa física, ou pode ser até uma pessoa jurídica, que tenha um compromisso de compra e venda registrada no cartório, portanto, não passou a escritura pública, não fez o registro imobiliário, que é quando se adquire a propriedade aqui no Brasil, é com o registro imobiliário, está no cartório de registro de imóveis. Portanto, a pessoa só tem um compromisso de compra e venda e retratado. Sim, ela já é titular do imóvel, né, para fins fiscais. O STJ dá exemplo disso aqui.
de que promitente vendedor, o possuidor é o promitente comprador, né? Então você tem o promitente vendedor, o promitente comprador. O STJ já definiu também que num caso que não tem sucessão, quando você tem um possuidor de direito real, aí sim, né? Pelo menos do ponto de vista fático, já houve a sucessão. Mas o STJ já decidiu também quando não há sucessão. Nesse caso aqui, por exemplo, do promitente vendedor, que as pessoas não registraram, não tem escritura pública, óbvio, nem nada, o fisco poderia cobrar tanto do promitente vendedor quanto do promitente comprador, porque ainda não há sucessão. Agora, por exemplo, melhor exemplificando, o possuidor de direito real pode ser o chamado posseiro, né, entre aspas, porque a pessoa está ali no imóvel há 20, 30 anos, e sim, tem que pagar o ITR, porque é um possuidor de direito real. No caso desses compromissos de compra e venda irretratáveis, não buscou a escrituração, a escritura pública, muito menos o registro, segundo o STJ, né, pela aplicação, o entendimento e respeito de imóvel urbano, se poderia cobrar, então, de qualquer um. O fisco poderia escolher qualquer um deles, né? Tanto o promitente vendedor quanto o promitente comprador. O valor do ITR a ser pago é obtido mediante a multiplicação do valor da terra nua pela alíquota correspondente, considerada a área total e o grau de utilização do imóvel. O interessante aqui no ITR, que a Lei 9393, para obedecer à Constituição Federal, diz que o imposto será pago, assim, levando em consideração o grau de utilização do imóvel. Enquanto tem uma técnica lá de apuração do grau de utilização do imóvel, quando esse grau de utilização é maior, ocorre o contrário, o imposto é menor. E vice-versa, né? Se o grau de utilização, a terra não está cumprindo sua função social, de acordo com o que se espera a legislação brasileira, então o grau de utilização seria baixo e o ITR seria muito maior, né? Um tributo superior, podendo chegar aí até 20% ao ano. Em 5 anos levaria o confisco? Pode isso? Pode, porque a Constituição Federal prevê essa técnica de apuração do ITR, de modo a incentivar o uso racional da propriedade territorial rural. Está aqui no parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição que o ITR será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedade produtiva, exatamente aí que entra o grau de utilização do imóvel, com pecuária, agricultura, etc. E o ITR também não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explora o proprietário que não possua outro imóvel rural. Então, tem uma imunidadezinha aqui para os pequenos proprietários rurais, e será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. A Constituição prevê que a União faz isso através da Receita Federal do Brasil, possa fazer convênio com os municípios, transferindo a titularidade do ITR para os municípios. Então, eles vão fiscalizar e vão cobrar o ITR para eles. Muitos municípios brasileiros já fizeram esse convênio com a Secretaria da Receita Federal. Outra questão importante decidida pelo STJ é que, segundo essa Corte Superior, quanto à impossibilidade de cobrar ITR em faixa de proprietário na hipótese de invasão, exemplo que ocorre em imóvel rural invadido por sem terra, indígena e outras pessoas. Então, quando o proprietário, o possuidor de direito real, etc., tiverem a impossibilidade de usufruir o imóvel em razão, por exemplo, de assentamento rural, irregular, claro, e de outras formas de ocupação, como pelos indígenas, então são movimentos sociais que têm certo apelo social e as pessoas entram e ficam lá, né? Se permanecem, porque se fosse uma coisa de curto prazo, tem reintegração de posse. Então, os grupos, né, organizados se apropriam lá do imóvel e de tal forma que o proprietário ou possuidor de direito real não tenha como usufruir da propriedade territorial rural. Então, o STJ, nesse caso, entendeu que não é devido o pagamento do ITR. Pessoal, então, basicamente, isso é o ITR, né, um imposto
de feição extrafiscal da União para fazer com que a propriedade territorial rural, e o Brasil tem dimensão continental, cumpra sua função social. Esse é o ITR. Aproveitando também esse vídeo, vamos falar de outra previsão de competência para a União até hoje não utilizada, o que é raro, né? Sempre os entes políticos estão utilizando plenamente suas competências tributárias. Aqui estou me referindo ao imposto sobre grandes fortunas. Então, o artigo 153 diz que compete à União instituir impostos sobre, inciso 7, grandes fortunas nos termos de lei complementar. Nós temos, então, os requisitos para que a União possa estabelecer o imposto sobre grandes fortunas, necessidade de lei complementar. E esse imposto até hoje não existe. Há vários projetos, principalmente nesse momento de crise nacional, tramitando lá no Parlamento Federal, tentando instituir esse imposto sobre grandes fortunas. É difícil instituí-lo porque os titulares da riqueza nacional são fortes, têm seus lobbies e etc. Também a sociedade não vê com bons olhos sempre a instituição de novas exações, sobretudo sobre novos impostos, né, que não tem. Nós já vimos nas aulas anteriores que os impostos não são contraprestacionais. A gente paga em razão da presunção de capacidade econômica e, sobretudo, em dever de solidariedade, dever social. Mas existe essa possibilidade para a União instituir impostos sobre grandes fortunas. E qual seria a base econômica para se suportar esse novo imposto sobre grandes fortunas? Só a lei complementar vai dizer. Ela pode escolher o consumo, pode escolher a renda, pode escolher o patrimônio. Me parece mais viável a escolha do patrimônio, né? Porque a renda pode ser transitória e o consumo já é muito onerado do Brasil e ia penalizar as pessoas mais pobres. Eu acho que seria até inconstitucional. Então, a base, o aspecto material do fato gerador do imposto sobre grandes fortunas, no meu entendimento, seria o patrimônio. E aí pode ser o patrimônio imobiliário, imóvel urbano, rural, casas, prédios, etc., quanto o patrimônio mobiliário. Porque muitos dos mais ricos no Brasil hoje são titulares, por exemplo, de grandes companhias e, sobretudo, são grandes investidores na Bolsa de Valores. Lá compram ações de diversas companhias e também investe na renda fixa, né? Tem dinheiro aplicado em CDB e etc. Existe essa base econômica, né? que pode ser utilizada para a União. E há muitos, volto a dizer, projetos nesse sentido. Seria uma forma também de distribuir a riqueza nacional e que muitas pessoas duvidam que esse imposto sobre grande fortuna pudesse fazê-lo, porque você tira daqueles mais próximos e entrega para o poder público, né? E o poder público faria o quê com esse dinheiro? Pessoal, mais uma vez, peço que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e com isto já terminamos os impostos da União. Depois vamos analisar os impostos dos estados, DF, e por fim os impostos dos municípios. Até breve!